Olá, dando continuidade no nosso conteúdo, a gente vai ver a relação entre a parábola, que é o gráfico da função, que a gente ainda vai estudar mais aprofundado, e os coeficientes. O que a aula de hoje vai expor para a gente? A gente vai identificar várias coisas só analisando o gráfico. Antes da gente chegar na construção do gráfico, a gente vai interpretar o que significa cada coeficiente. Lembrando que quando a gente fala coeficiente, está se referindo a quê? Aos números representados por essas letras, né? São os números que acompanham a variável. No caso da função do segundo grau, nós temos três coeficientes: o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. O A que acompanha o x ao quadrado, o B que acompanha x e o C que fica sozinho. Onde esses três números são números que pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, eles podem assumir qualquer valor, só uma restrição, o A não pode ser zero, tá bom? Então vamos lá, sem muita conversa, vamos tentar fazer de uma forma bem simples e bem direta, tá? Então, no caso aqui, os três coeficientes, eles vão me dar informações, tá? O A e o B vão me mostrar o sinal, se ele é positivo ou se ele é negativo. E o C já vai me mostrar o número e sinal, tá? Então, no caso, o que o coeficiente A me informa? Ele vai me falar se a concavidade da parábola vai ser para cima ou para baixo. Quando a gente fala concavidade, o que é a concavidade? A concavidade é a abertura da parábola. Concavidade voltada para cima quando o A é positivo, concavidade voltada para baixo quando o A for negativo, tá? E isso aqui é muito importante porque sempre que o A for positivo, a concavidade vai ser para cima. O que isso vai me dizer? Que a parábola, que é o gráfico, vai assumir um valor mínimo embaixo, máximo em cima, tá? Mas na frente a gente vai ver isso um pouco mais aprofundado, tá? Então, no caso, coeficiente A positivo, a parábola tem abertura para cima. Coeficiente A negativo tem abertura para baixo. A positivo, valor mínimo, embaixo é mínimo. A negativo, valor máximo, máximo é em cima, tá? Então, no caso, o coeficiente A é muito fácil da gente saber interpretar o que ele quer dizer, né? É só eu olhar, positivo, abertura para cima, ponto mínimo. A negativa, abertura para baixo, ponto máximo. Dos três coeficientes, o B é o que talvez a gente sinta um pouco mais de dificuldade para entender, mas mesmo assim é muito fácil também. O que o coeficiente B vai me informar? Ele vai me informar o sinal quando eu olhar para a parábola. Então, quer dizer o quê? Que ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Como assim? O B, ele me mostra a direção da parábola ao cruzar o eixo do Y. Então, ó, aqui nós temos dois eixos, o eixo do X e o eixo do Y, né? Então, no caso, a parábola, ela tem uma trajetória, ela tem um caminho, não tem? Se eu fosse fazer essa parábola, por onde que eu ia começar a fazer ela? Eu não ia começar daqui, ó, eu ia chegar no ponto máximo, porque o A aqui é negativo, chegar no ponto máximo para depois voltar para o infinito, né? Ó, eu venho do menos infinito do y, cheguei no ponto máximo para depois eu voltar para menos infinito. Então, a trajetória dela é essa, ela saiu daqui, chegou lá em cima e desceu. Então, quer dizer o quê? Que quando essa parábola ela cruzou o eixo y, ela não passou aqui no eixo y, ela passou, então, foi subindo, não foi? Ó, a setinha aqui apontando para cima. Então, quer dizer o quê? Que o B aqui é positivo, né? Já na segunda imagem, essa parábola, qual que é a trajetória dela? Ela veio lá de cima, mais infinito, porque, ó, no eixo Y, aqui é mais, eixo X aqui é mais, Y mais e Y menos. Essa parábola, ela veio lá de cima, não veio? Ela não veio lá de cima do positivo do Y? Veio, desceu, chegou aonde? Chegou no ponto mínimo, porque o A é positivo, a parábola tem abertura para cima, para depois voltar lá para cima, não foi isso? Então, quer dizer o quê? Qual foi a direção dela ao passar o eixo do Y? Ela não passou descendo? Descer é menos, então quer dizer o quê? Que o B é
negativo. Então, o B me mostra a direção ao cruzar o eixo Y. Passou subindo, o B é mais. Passou descendo, o B é menos. E aí alguns alunos me perguntam, professora, qual é a finalidade de eu entender isso? Isso aqui é para interpretar gráfico, porque muitos exercícios vêm para a gente relacionar o gráfico com a função na forma algébrica, né? A gente extrair informações do gráfico e tudo isso com a interpretação dos coeficientes, a gente tem condição de fazer. Então vamos recapitular. O A me mostra a parábola. Com cavidade para cima ou abertura para cima, A positivo. Com cavidade para baixo ou abertura para baixo, A negativo. Passou no eixo Y subindo, o B é positivo. Passou no eixo Y descendo, o B é negativo. Então, agora vamos para o C. O C é o mais fácil, porque o C, ele não tem X, ele não é o termo independente. Então, no caso, se eu falar que o X é zero, eu vou descobrir o quê? F de X, que é o mesmo que Y, que é igual a C. Então, quer dizer o que isso? Que o C é o lugar aonde a parábola passou o eixo do Y. Então, no caso aqui, nesse exemplo genérico, essa parábola, ela passou no eixo Y aqui, não foi? Não foi nesse lugar aqui que ela cruzou o eixo Y? Então, aqui eu tenho o valor do C, né? Nesse caso aqui, da origem para baixo, o Y não é menos? Então, nesse caso aqui, o C é negativo, menor do que zero. Já nesse daqui, ele não passou aqui, nesse lugar aqui, então, esse aqui é o valor do C. Daqui para cima, o Y não é mais? Então, nesse caso aqui, o C é positivo. Não é isso? Então, aqui, um exemplo muito simples. Na função quadrática representada abaixo, através dessa parábola que não tem número nenhum, né? Pediu o quê? Para a gente relacionar os sinais. Quando a gente fala sinais, está se referindo a quê? A mais ou menos dos coeficientes A, B e C, né? Então, no caso aqui no gráfico, o que eu posso olhar? Eu posso olhar o lugar que cruzou o eixo Y, o lugar que cruzou o eixo X, né? E saber se a parábola está para cima ou está para baixo, né? Então, cada coisa é seu tempo. Então, o que a gente aprendeu hoje? Foi a relação dos coeficientes. Então, pediu para te dizer se o A, o B e o C é positivo ou negativo. Essa parábola, ela tem abertura para cima, não tem? Então, quer dizer o quê? Que o A é positivo, eu tenho um valor mínimo. Então, ó, o A é maior do que zero, ou seja, o A é positivo. Por quê? Porque a abertura da parábola está para cima. E o B? Como é que é o B? Ó, essa parábola, ela veio lá de cima, ó, ela não tá, essa aqui não é o caminho dela? Então, ó, ela veio lá de cima e cruzou o eixo Y, como? Ela cruzou subindo, não cruzou? Ó, a parábola passou subindo, se tá subindo é mais, não é? Então, quer dizer o quê? Que o B é positivo, ó, B é positivo, não é isso? E o C? O C é um lugar, aqui o C, ó, o C tá aqui embaixo, ó, Y, Y, Y mais, Y menos. Então, no caso, o C não tá abaixo da origem, então o C é menor que zero, então ele é negativo. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer nos exercícios, tá? Identificar os sinais ou até mesmo o valor, né? Só olhando para o gráfico. Então, no caso, quem que eu posso ver? O A e o B eu vejo sinal e o C vejo sinal e o número, que se no caso eu tivesse aqui o número, não é isso? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Um abraço e até a próxima.